Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre tendências pedagógicas, que é um assunto que cai muito nas provas de concurso e que confunde muito a cabeça do professor e da professora por ter termos muito parecidos. Então hoje você vai aprender o que são essas tendências pedagógicas, quais grupos que elas fazem parte, segundo a classificação de dois grandes autores, e ver na prática como é que essas bancas cobram esses assuntos. Mas antes, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que se interessam por esse assunto. E também tem o Spotify, que você pode escutar os podcasts onde e quando você quiser. Enfim, aqui você sempre vai encontrar conteúdos relacionados aos concursos para professores de arte para te ajudar nos seus estudos. Compartilhe também esse vídeo com alguém que gostaria de ver esse conteúdo. E qualquer dúvida ou sugestão, é só escrever um comentário aqui nesse vídeo. Bom, as tendências pedagógicas, elas são abordagens de ensino que surgem em meio às transformações sociais e às necessidades educacionais dos alunos. Representam formas atualizadas de educar, trazendo estratégias, tecnologias e princípios pedagógicos inovadores. São as teorias que norteiam as práticas pedagógicas com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino que é aplicado nas escolas. As tendências que são mais cobradas nas provas de concurso são as de dois grandes autores, o José Carlos Libânio e o Dermeval Saviani. Algumas bancas vão trazer nomenclaturas diferentes, podem chamar de tendências, podem chamar de teoria, mas o que importa é você entender quais pedagogias fazem parte de cada classificação e quais características de cada uma delas que pertencem a esses grupos. Bom, o Libânio ele vai classificar esses movimentos como tendências pedagógicas e em dois grandes grupos, a tendência pedagógica liberal e tendência pedagógica progressista. Já o Saviani vai classificar as principais teorias da educação em dois grupos, teorias não críticas e teorias críticas reprodutivistas, as quais ele analisa e chega à conclusão que nenhuma das duas traz uma perspectiva de transformação. Então, ele propõe uma teoria crítica de educação. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um quadro no qual a gente pode ver claramente as classificações de cada um desses autores, com as respectivas pedagogias. Na classificação de Libânio, temos dois grandes grupos, as tendências liberais e as tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, temos a pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, pedagogia renovada não diretiva e pedagogia tecnicista. Já no grupo das tendências progressistas, temos a pedagogia libertadora, pedagogia libertária e crítico social dos conteúdos. Bom, o grupo liberal ele não tem esse nome relacionado à liberdade, e sim no sentido de liberalismo econômico e social, portanto, é um grupo que trata a educação como formação de pessoas para atender às demandas da sociedade. É uma formação para o mercado de trabalho apenas. Então, esse grupo liberal, embora esse nome pareça bacana, interessante, voltado para a liberdade e para a igualdade, para as pessoas, enquanto cidadãs, a questão da democracia, não. É justamente para cada um ter os seus papéis bem definidos dentro da sociedade. É um grupo conservador de fato. Já o grupo progressista, ele vai ter esse nome no sentido de superação do modo de educação aí dessas teorias liberais. Elas estão voltadas para a transformação do contexto educacional e social. É uma educação que transforma as pessoas em sujeitos críticos, reflexivos sobre si mesmos, sobre o mundo em que vivem, sobre o seu papel na sociedade. Então, esse grupo é um grupo transformador. Com relação às pedagogias progressistas de Libânio, que a gente acabou de ver, o Saviani vai chamá-las de pedagogias contra-hegemônicas, porque se pensarmos na sociedade em que a gente vive, que é de base capitalista,
As pedagogias hegemônicas, elas correspondem aos interesses da burguesia, que ocupa uma posição de classe dominante. Então, as pedagogias contra-hegemônicas vão justamente nesse caminho contrário, corresponde aos interesses do movimento operário. Na classificação do Saviani, temos duas teorias: as teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Vamos ver aqui no quadro de novo. Nas teorias não críticas, temos as pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista. E nas teorias crítico-reprodutivistas, temos o sistema de ensino como violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Vamos ler um trecho do livro do Saviani, chamado Escola e Democracia, para entender melhor essas teorias. Grosso modo, podemos dizer que, no que diz respeito à questão da marginalidade, as teorias educacionais podem ser classificadas em dois grupos. No primeiro, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. No segundo, estão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Então, as teorias não críticas, elas compreendem a sociedade como harmônica, onde não há problemas e que a marginalidade é um fenômeno acidental que afeta individualmente um número maior ou menor de pessoas dessa sociedade e que é um desvio que tem que ser corrigido. Então, a educação nesse sentido é apenas um instrumento para essas correções. Já nas teorias crítico-reprodutivistas, elas vão compreender a marginalidade como um problema dessa estrutura social, como uma consequência disso. Então, a classe que tem maior força, que se torna dominante, ela se apropria dos resultados da produção social dos demais, que são relegados à condição de marginalizados. Como eu falei antes, o Saviani analisa essas duas teorias, as não críticas e as crítico-reprodutivistas, e chega à conclusão que elas não têm um poder, né, uma perspectiva de transformação. Então, ele propõe uma teoria crítica da educação, que é a teoria histórico-crítica. A teoria histórico-crítica ela é construída a partir da vertente marxista. É uma concepção de educação, né, uma concepção pedagógica transformadora, sendo considerada uma teoria pedagógica revolucionária. No entanto, isso não significa que a revolução vai acontecer dentro da escola, mas se entende que a educação pode sim contribuir com o processo de transformação social. Resumindo, na classificação de Libânio, existe dois grandes grupos. Liberal, que é o grupo conservador, que traz as pedagogias tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, e o grupo progressista, que é o grupo transformador, com as pedagogias libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Já na classificação de Saviani, temos dois outros grupos, as teorias não críticas, que concebem a marginalidade como um fenômeno acidental, que são as pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista, e as teorias crítico-reprodutivistas, que concebem a marginalidade como consequência do modelo social, né, com o sistema de ensino como violência simbólica, escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Bom, agora que você já sabe um pouco sobre as tendências pedagógicas desses dois grandes autores, vamos ver como elas são cobradas na prova, na prática? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com você novamente para a gente ver essa questão. 2024, CESP-SEBRASP, Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. A respeito das tendências pedagógicas, da didática e do processo de ensino e aprendizagem, julgue o item seguinte. As tendências liberais partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e refutam as ideias implantadas pelo capitalismo. Certo ou errado? Bom, acabamos de falar sobre isso, né? Sobre essas tendências pedagógicas e o que cada grupo traz enquanto premissa.
é exatamente o contrário, né, do que o item da questão coloca. O termo liberal tem a ver com liberalismo econômico e social. É uma educação voltada para formação de pessoas para atender às demandas da sociedade. É o grupo conservador e não analisam criticamente, né, a estrutura social. As tendências progressistas, sim, partem de uma análise crítica das realidades sociais e vão sustentar implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e refutam as ideias implantadas pelo capitalismo, como está dizendo aqui a questão. Lembra de quando eu falei algo logo no início desse vídeo? As tendências progressistas de Libânio estão voltadas para a transformação do contexto educacional e social, a educação de sujeitos críticos, reflexivos sobre si, sobre seu papel na sociedade. É isso, né? O grupo transformador. Portanto, essa questão é errada. 2024, Instituto Consulplan, Prefeitura de Pitangueiras, São Paulo. As tendências pedagógicas, de maneira geral, são um conjunto de pensamentos dos filósofos e autores a respeito da educação e como ela é compartilhada. Segundo os professores Saviani e Libânio, as principais tendências pedagógicas se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico, sendo elas liberal e progressista. Sobre o exposto, e ainda considerando que a tendência pedagógica progressista está dividida em três tendências, não representa uma delas. A. Progressista libertária. B. Progressista libertadora. C. Progressista renovada não diretiva. D. Progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Vamos voltar aqui para o quadro que eu mostrei para você sobre as classificações de Libânio e Saviani, só para a gente conferir aqui essa questão. A questão fala da tendência pedagógica progressista, que está dividida em três tendências, como podemos ver: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Portanto, a alternativa que não representa uma delas é a letra C, progressista renovada não diretiva, que também é chamada de escola nova e faz parte das tendências liberais, como a gente pode ver nessa imagem. Embora tenha um termo progressista, né, nessa letra C, progressista, renovada, não diretiva, não pertence ao grupo progressista, e sim ao grupo liberal, né, faz parte da tendência liberal. Quando você vê o nome renovada, pode ter certeza que faz parte das tendências liberais do grupo conservador, renovada progressivista e renovada não diretiva. Isso confunde muito na hora da prova. Progressista, progressivista, renovada, a gente acha que é uma renovação na educação, no sentido, né, maior, mais amplo. Não, mas o renovado ainda faz parte das tendências liberais. E isso confunde muito realmente na hora da prova. Lembre-se que as tendências liberais têm a ver com liberalismo econômico, que tem a ver com a função de cada um nos seus papéis na sociedade, e que fazem parte dessas tendências a pedagogia tradicional, tecnicista, renovada progressivista e renovada não diretiva, certo? No outro grupo, as tendências progressistas, as pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Essas sim têm um caráter transformador, que pensa na criticidade do sujeito. Portanto, a alternativa C é a resposta da questão. 2023, FURB, Prefeitura de Florianópolis, Santa Catarina. Ao longo da história da educação no Brasil, diferentes concepções e tendências pedagógicas nortearam o processo de ensino e aprendizagem nos espaços escolares, currículos e documentos norteadores. A respeito dessas tendências, assinale a alternativa correta. Letra A. Conforme Libânio, importante pesquisador da educação brasileira, as tendências pedagógicas que marcam a educação no Brasil podem ser divididas em dois grandes grupos: tendências pedagógicas liberais, dentre as quais temos a tradicional, renovadora progressivista, renovadora não diretiva e a tecnicista, e tendências pedagógicas progressistas, dentre as quais estão a libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Exatamente, né? Correta. É a classificação do Libânio, como a gente viu até então, né, dos dois grandes grupos e as suas respectivas pedagogias.
Inclusive pode ter dois nomes, como vocês viram, né? Renovada ou renovadora. Então, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Mas não é sabendo que a resposta correta é a letra A que a gente vai deixar de analisar as outras alternativas. Então, vamos lá. B. A tendência pedagógica crítico-social tem como seu principal representante Paulo Freire. Ele nega o materialismo histórico e tem forte vinculação com o capitalismo e as abordagens reprodutivistas. Errado, né? O Paulo Freire representa a pedagogia libertadora. Eu vou fazer um vídeo, como eu falei, sobre cada uma dessas pedagogias, trazendo seus principais representantes e explicando as suas diferenças. Fora que essa abordagem capitalista também não faz parte nem de Paulo Freire e nem da pedagogia crítico-social. Letra C. A tendência pedagógica libertadora é inspirada nas discussões e estudos freirianos e que situa somente no âmbito da alfabetização de adultos. Estava quase correta, né? Mas errou aí quando falou somente. Lembre-se sempre de desconfiar da alternativa ou enunciado que tragam esses termos: somente, só, exclusivamente. A pedagogia libertadora, ela não se situa somente no âmbito da alfabetização de adultos. Ela leva o aluno a pensar sobre a sua realidade, é uma educação crítica a serviço da transformação social, entre outras características. Então, essa não é correta também. E letra D, Libânio utiliza a expressão progressista para se referir às tendências pedagógicas que se eximem de realizar uma análise crítica das realidades sociais em que os sujeitos estão inseridos e não reconhecem o caráter sociopolítico implícito à educação. Errado, né? As tendências progressistas se eximem de uma análise crítica das realidades sociais. É justamente o contrário, ela propõe essa reflexão, essa análise. E letra E, as tendências pedagógicas liberais, conforme Libânio, surgem em defesa da democracia e da relevância de se adotar posturas pedagógicas em favor do respeito às singularidades humanas. Também não, né? É justamente o contrário. As tendências liberais fazem parte do grupo conservador e não do grupo transformador. Eles estão muito mais preocupados em cada um desempenhar o seu papel na sociedade do que trazer essa transformação, essa reflexão sobre o papel de cada um. 2024, Instituto Darwin, Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. As tendências progressistas, também chamadas de teorias críticas da educação, têm em comum o fato de buscarem um outro modelo de sociedade, pautado na igualdade de direitos e oportunidades, na cooperação e na justiça social. Divide-se em A. Renovadora e libertadora, B. Inovadora, empírica, libertadora e renovadora, C. Libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Letra D. Clássica, contemporânea e crítico-libertadora da aprendizagem. Já falamos tanto hoje sobre essas tendências que não tem como errar essa questão, né? A alternativa correta é a letra C. Libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Essas tendências progressistas, né? Essas pedagogias fazem parte da tendência progressista de Libânio e são as pedagogias, né, do grupo transformador. Então é isso, gente. As bancas costumam cobrar esse conteúdo de tendências pedagógicas dessa forma nas provas. Claro que eu trouxe poucas questões, mas foi mais para você ver o assunto na prática e treinar esse conhecimento. Mas no próximo vídeo eu vou falar mais sobre essas pedagogias para a gente fazer essas comparações, ter mais informações para fazer mais questões de prova comentadas. Pedagogia tradicional, tecnicista, libertadora, libertária, enfim, todas as que vimos aqui hoje, nessas classificações do Libânio e do Saviani. Espero que o meu conteúdo tenha contribuído positivamente para você, para os seus estudos, para o entendimento desse assunto e continue comigo para mais conteúdos como esse
e compartilhe com aquela pessoa que gosta desse assunto, sua amiga, seu amigo, que gostaria de ver esse assunto. Siga as outras redes sociais, escute os podcasts no Spotify e para sugestões ou dúvidas, só escrever um comentário aqui nesse vídeo. Então é isso. Até a próxima. Tchau!